Daí galerinha que curte o canal Eder Vieira, bem-vindos de volta ao meu canal. E se é a primeira vez que você está aqui, tá esperando o que para fazer parte da nossa família? Já clica ali no botãozinho inscrever-se porque o vídeo de hoje tá bem bacana. Então galera, para quem me segue em outras redes sociais, sabe que nesse final de semana, no dia 3 de julho, aconteceu algo bem pontual em minha vida. A minha consagração ao Ministério Pastoral. Eu quero estar compartilhando um pouco de vocês como é que tem sido a minha experiência nesses dias e como foi o caminho para me chegar até aqui, as palavras que Deus falou, as promessas e até estar nesse posto que Ele tem colocado em minha vida. Eu me converti muito cedo, sou filho de mãe evangélica, que eu me recordo ao meu coração que a primeira palavra que impactou o meu coração, que foi sobre arrependimento, foi aos 8 anos. Eu fui até a frente e aceitei a Jesus, que eu acho muito interessante isso, porque eu já ouvi vários pregadores falando que Jesus tem filhos e não netos. Mas na época eu ainda não tinha noção de tudo isso. Eu queria aquele Jesus que aquele pastor estava pregando. E desde então era uma briga todo final de semana. Afinal, eu queria ir para a igreja, eu queria estar lá porque na minha concepção ainda acredito que de criança, eu tinha que estar lá porque eu tinha um compromisso agora com aquele Jesus que eu tinha escutado. E eu gostava de estar lá, eu gostava de participar da escolinha e sempre na escolinha eu era muito interessado, eu queria saber da palavra de Deus e as minhas primeiras pregações foram lá na escolinha para os meus colegas e amigos e irmãos em Cristo da mesma idade que eu. A primeira vez que eu ouvi algo bem forte em relação ao ministério pastoral foi aos 16 anos, enquanto eu estava numa conferência lá no Rio Grande do Sul. Estávamos eu e mais alguns amigos no culto onde o mover e a manifestação de Deus se fazia real. Um irmão chegou ao meu lado, me abraçou e ele disse que estava tendo uma visão sobre a minha pessoa. Ele me via num pasto muito verdejante e muitos jovens estavam sentados para me ouvir e eu estava com um cajado na mão. Foi só o que ele falou, mas já bastava para mim entender. Eu lembro que eu compartilhei com alguns amigos ainda. E eu mesmo não acreditava em mim, ainda mais eles, né? Então eu ficava pensando, eu com um cajado na mão? Não, eu não tenho cara de pastor, eu não tenho jeito de pastor. Eu não vou ser um pastor. E se eu ser um pastor, vai ser lá pelos meus 50, 60 anos. Aí sim, eu vou estar bem preparado. A segunda vez que eu ouvi sobre isso em minha vida foi uns 2, 3 anos depois, quando eu estava com 18 a 19 anos. Foi o pastor que cuidava de mim na época, que era o pastor Moisés Brasil, em um culto também, em que estava uma manifestação de Deus, Deus estava se fazendo presente. Eu lembro que algumas pessoas estavam lá na frente para receber a oração e eu estava na minha cadeirinha, quietinho, adorando ao Senhor. E ele começou a falar algumas coisas para uma determinada pessoa, relacionado ao ministério pastoral, que Deus ia levantar alguém ali no nosso meio, que seria um pastor e que Deus ia manifestar muita graça, muito amor, ia dar capacidade, porque ele não estava se achando capaz, né? E Deus ia começar a dar sabedoria e tudo mais. E ele falou: Amém, Eder, essa palavra é para você. Deus te faz um pastor nesse exato momento. Amados, olha, parece que eu estou vendo aquela cena de novo. Eu chorei demais, eu fui até a frente, eu me prostrei, porque Deus estava falando comigo. Só que ao mesmo tempo, quando eu levantei, de novo, um pastor, eu sei que Deus pode me dar capacidade, mas eu um pastor, não, cara. Pastor é para determinados tipos de amigo que a gente via na época, que se destacavam nisso. Eu não sabia nem falar em público direito. Na época eu trabalhava no Ministério de Dança, então a minha função era dançar, manifestar a presença de Deus com o Ministério da Dança. Cuidar de almas, cuidar de vidas, isso não era pra mim. Enfim, os anos foram se passando até chegar onde eu estou hoje. Deus foi me capacitando dia após dia. Hoje, quando eu começo a olhar algumas coisas que aconteceram em minha vida lá atrás, algumas decepções, alguns fracassos, algumas derrotas, algumas perdas, eu fico pensando, puxa cara, Deus estava me preparando esse tempo todo e eu não estava notando. Durante 3 anos eu tive uma das maiores escolas, que eu acredito que se você é pastor você vai concordar comigo, e se você é líder você também vai concordar comigo, que é a liderança do jovem. Eles me transformaram no pastor que eu sou hoje. Me fizeram orar mais, me fizeram jejuar, me fizeram ler a palavra. Sabe, quando eu estava errado, eles estavam lá para dizer assim, líder, não faz isso.
líder, por que tu não faz isso? E eu comecei a ter uma capacidade maior e começar a crer que Deus realmente poderia me fazer daqui a alguns anos um pastor de ovelhas. E claro, eu não poderia deixar de falar do meu paizão Jean Silva, que é o meu pastor, que me recebeu de braços abertos enquanto eu estava detonado, quebrado. Ele confiou em mim e colocou muitas coisas nas minhas mãos, coisas que eu pensei que eu não seria capaz. E eu já falei isso pra ele e repito aqui, ele mostrou o Éder que eu não conhecia. Ele me mostrou o Éder que Deus vê. Quando ele me chamou aproximadamente um mês atrás, falando que Deus tinha colocado isso no coração dele de forma muito forte, para estar me consagrando pastor desta igreja, eu fiquei com muito medo, mas eu sabia que ele era a voz de Deus naquele momento para mim. Como se Deus falasse, chegou o tempo, chegou o momento. Sabe, amados, por que eu tô contando essa história para você? Para ficar me gabando, porque agora eu tenho uma sigla ali na frente do meu nome? Não. Eu quero falar isso para vocês porque muitas vezes eu já vi pessoas dizendo, Deus fala, mas não cumpre. Mas eu quero quebrar essa teoria hoje em nome de Jesus, porque eu sou prova viva de que quando Deus faz, Deus cumpre. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu não tenho jeito de pastor ainda. Ele falou e ele cumpriu. Eu sei que a cada dia eu vou me tornar mais pastor, porque eu quero me tornar mais parecido com ele. E ele é um pastor exemplo para qualquer um. Ele é o nosso pastor, já dizia o Salmo 23. E eu quero me basear nele. Eu sei que vou errar ainda, eu sei que vou tropeçar ainda, mas eu sei que eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, e o nome dele é Cristo. Se você aí já ouviu Deus falando alguma coisa em relação a você, que Deus ia te levar para as nações, quantos amigos eu já vi Deus falando isso, que Deus ia colocar vocês em lugares altos, que Deus ia usar vocês de determinadas formas através de cura, sei lá, e você aí tá, será que Deus realmente vai fazer isso comigo? Cara, confia e espera, é verdade, é real. Se possível, coloque aqui embaixo aquilo que Deus falou contigo, seria muito bacana compartilhar isso com vocês. Sabe, eu quero compartilhar isso e você compartilha comigo e a gente fique sabendo o que Deus falou com cada um de vocês, se é no louvor, se é nas nações, sei lá, o que Deus falou contigo, compartilha aí. Porque eu sei que Deus tem preparado uma nova geração que vai mudar a história do Brasil. Eu não sou, nunca vou ser pastor do jeito que muitas pessoas no mundo têm pensado, sabe? Mas eu quero me esforçar a ser um pastor alinhado ao coração de Deus, aquele que se baseia na palavra, aquele que tem um coração real e verdadeiro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e siga nas redes sociais. E ó, fique ligado com tudo aquilo que a gente vai fazer nas próximas semanas, tem muita novidade vindo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até sexta-feira que vem. Beijo, galera! Amo vocês!